e o irmão Timóteo. Uma coisa nós já aprendemos com Paulo. Paulo ele não auto se escolheu para o ministério, mas foi Deus que o escolheu. E há uma questão, meus amados, que hoje em dia muitos estão se escolhendo para exercer funções que Deus não chamou. E é por isso que muitos não estão dando certo nos seus ministérios, porque eles querem executar uma função que Deus não chamou para fazer na obra. E o importante, meus amados, é que logo Paulo cedo entendeu e compreendeu qual era o seu chamado. E um dos seus grandes chamados era sofrer pelo Evangelho. E há uma pergunta para nós nesta noite: o quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? A quanto nós estamos dispostos a ser humilhados pelo Evangelho? A quanto nós estamos dispostos a apanhar pelo Evangelho, a ser presos pelo Evangelho, levar chicotada pelo Evangelho e ainda permanecer em Deus para a glória de Deus? Porque muitos pensam que é ministério chamado de Deus é para que as pessoas venham muitas vezes viver bem. Irmão, ministério é sofrer. Ministério realmente para agradar a Deus tem sofrimento, tem dor, tem angústia, tem aquele vídeo de só Jesus para nos segurar. Que Paulo disse assim: eu estou passando lutas terríveis, tanto por fora como por dentro, mas assim mesmo não deixo a minha fé para a glória de Deus. E nós podemos ver que Paulo, meus amados irmãos, ele quando estava ali em Filipe, ele foi preso pelo Evangelho, ele foi açoitado pelo Evangelho. Paulo rasgaram as suas vestes, não só Paulo, Silas também sofreu o que Paulo sofreu naquele dia. Mas sabe o que foi que aconteceu? Que Paulo e Silas rasgaram as suas vestes. Imagina só alguém rasgar as suas vestes numa frente de uma multidão. Como é que você ficaria? Como é que você ficaria, irmão? É constrangedor, não é? É humilhante, irmão. Ainda mais depois disso, apanhar com vara. Depois disso, ser jogado dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. Meus amados irmãos, como malfeitor, como homem perverso, só porque estava pregando o Evangelho para a glória de Deus. Sabe o que é interessante? Se fosse qualquer um de nós, nós estaríamos fazendo o que agora, irmãos? Vem, pastor. Vem, Copó. Não era murmurando, não? Dá vontade. E não vamos ser sinceros, talvez muitos de nós estivéssemos murmurando, porque é muito sofrimento. Mas ele estava na prisão, e perto do que, irmão, da lei, eles estavam fazendo o quê? Louvando e orando ao Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a sua fé estava firme em Deus, a esperança estava em Cristo, e o amor permanecia nos seus corações. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e o Senhor de repente enviou um terremoto que abalou o cárcere para a glória de Deus, e as prisões foram abertas. Irmão, chamado é isso mesmo, é sofrer, mas tem resposta de Deus, tem a glória de Deus, tem a presença de Deus, tem Deus quebrando os grilhões, quebrando as correntes para a glória de Deus. Agora a gente precisa compreender e entender isso. E Paulo ele vai dizer em Colossenses capítulo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aí no versículo 2 ele vai dizer: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e Pai da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele vai trazer, meus amados irmãos, ele vai dizer algo muito interessante: aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Ele traz algo muito importante aqui no versículo 2. Ele vai dizer para os irmãos que aos santos. E o que é ser santo? Santo é ter uma vida separada do pecado, se consagrar para Deus, viver para Deus, adorar Deus, rejeitar o pecado, rejeitar a imundícia, rejeitar tudo aquilo que o inimigo tem preparado para nossas vidas, e obedecer aquele que reina e que vive para a glória de Deus. Tem alguém nessa
eu digo algo para os irmãos: se nós quisermos ouvirmos a voz de Deus, nós temos que nos santificar, temos que preparar nossas vidas para agradar aquele que nos comprou com seu sangue para a glória dele. E ele diz mais: aos santos e irmãos fiéis. Ele diz o que é mais, irmão? Fiéis. E esse é um princípio que não pode ser negociado. A fidelidade a Deus não pode ser negociada. Tem muito que quer ser chamado de santo, mas quando você olha para os seus comportamentos, não tem fidelidade a Deus. Tem muito, meus amados, no dia de hoje, que ele quer agradar o pastor, que ele quer agradar o irmão, tem pregador que ele prega aquilo que o povo quer ouvir. Isso não é a vontade de Deus. Tem pessoas que ela quer agradar todo mundo. Eu quero dizer algo para a sua vida: você vai morrer frustrado, porque ninguém consegue agradar todo mundo. Ninguém, irmão. Jesus, ele não conseguiu agradar uma boa parte da sua família. Jesus não conseguiu agradar os fariseus, aos doutores da lei que era para estar ao lado de Jesus. E o que eu quero dizer nesta noite: quando nós decidimos sermos fiéis ao Senhor e santos, pode se preparar, meus amados irmãos, que vai ter oposição contra a sua vida. Vai se levantar muito para dizer: esse aí quer ser santo demais. Ah, esse daí, espera um dia que ele vai cair. Fica torcendo para ver se o irmão cai. E fidelidade, meus amados irmãos, não se negocia. Quem quer ser fiel até a morte para a glória de Deus? Porque está escrito, foi Jesus que diz, está lá em Apocalipse: ser fiel até onde, não até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida para a glória de Deus. Guarda o que tu tem, para que o inimigo não roube e você perca a coroa da vida. Guarda a fidelidade do Senhor no teu coração e agrada a Ele em todo tempo para a glória de Deus. Não queira agradar todo mundo, agrade a Deus. Quem quiser se adequar aos modos, aos princípios do Evangelho, vai se alegrar com você. Agora, quem não quiser, meu irmão, deixa murmurar, deixa reclamar, mas não perde a tua bênção, não perde a tua salvação, não perde a tua comunhão com Deus. E ele vai agora, meus amados irmãos, liberar agora aqui duas coisas que nós precisamos no dia a dia. No versículo 2 ainda ele vai dizer: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você chegou nesta noite, mas uma coisa eu sei: se você abrir o seu coração, você vai sair cheio da graça de Deus. Talvez você chegou angustiado, aflito, desesperado, mas Ele tem paz para a tua alma nesta noite. O Senhor tem a graça e tem a paz necessária para as nossas vidas. Quem nesta noite recebe essas duas bênçãos, a graça de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não deixe que o inimigo roube isso na sua vida. A graça e a paz de Deus para a glória dele. Quem recebe nesta noite a graça do nosso Senhor Jesus, a sua paz no seu coração, a sua alegria na sua alma para a glória de Deus. E no versículo 3 ele vai dizer assim: graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Quer que Paulo estava fazendo, irmão? Orando sempre por vós. E preste atenção que ele vai dar graças a Deus. Graças damos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Quem tem orado aqui pela sua igreja? Aleluia! Quem tem orado pelo crescimento da igreja? Quem tem orado para Deus derramar da paz no meio da igreja?
Irmão, quem se alegra, quem dá graças a Deus por esta igreja. Tem muitas vezes, irmão, o inimigo vai colocando embaraço na nossa mente, mas irmão, não tem mais alegria. Irmão, eu não me sinto mais bem na igreja, irmão. Isso é embaraço que o inimigo coloca na nossa mente. Irmão, quando a gente não está atento para as coisas, as bênçãos, a glória, para a igreja onde nós nos congregamos, você tem que dar valor aqui, você tem que priorizar aqui, você tem que entender que é aqui que Deus está te abençoando, é aqui que Deus está te sustentando, é aqui que Deus está te levando para viver a sua vontade, para a glória dele. Então não deixe o inimigo colocar embaraço. Paulo estava dando graça e orando por aquela igreja. E a gente não pode deixar que o inimigo venha colocar embaraço na nossa mente. Irmão, se a gente não priorizar a palavra, a gente vai priorizar outras coisas. Olha só, a gente vai ver, irmão, que a palavra de Deus, ela sempre está nos direcionando a nos levar a ter comunhão com os irmãos, a participar dos cultos, estarmos juntos, adorando, louvando, glorificando. Irmão, mas hoje eu vim me arrastando, mas você veio e Deus vai sair. Você vai sair daqui hoje renovado pela glória dele. Irmão, eu cheguei aqui, só Deus sabe, e Deus sabe mesmo, irmão. É por isso que ele nesta noite está liberando graça e paz para o teu coração. Olha no versículo número 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. No versículo 4 e 5, Paulo vai destacar os 3 princípios bíblicos que nós lemos lá em Coríntios. Quais são, irmãos, os 3? Quem lembra aqui? Fé, esperança e amor. Vamos todos juntos? Fé, esperança e amor. Paulo está dizendo que aquela igreja estava vivendo na fé, na esperança e no amor. E a igreja que vive esses 3 princípios bíblicos, quando eu falo a igreja, somos todos nós. Irmão, quando a igreja vive nesses 3 princípios bíblicos, há verdadeiramente a glória de Deus sendo manifestada, porque aonde a palavra de Deus está sendo aplicada, aonde a palavra de Deus está sendo revelada para os corações, e os corações recebendo, a glória de Deus está se manifestando para a glória dele. Então Paulo vai dizer: portanto ouvimos da vossa fé em Cristo. Olha só, Paulo não estava lá, mas Paulo estava ouvindo do que, irmão? Da fé. Irmão, a nossa igreja, ela tem que realmente ter uma fé viva. Para quem está lá fora, escute da nossa fé aqui dentro. Mas tem uns que têm a fé, como diz Tiago, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Mas a fé da igreja tem que estar firme, arraigada, pronta, alicerçada em Cristo. A gente não pode vacilar, irmão. Não é tempo de mais vacilarmos na fé. É tempo de nos firmarmos. Irmão, sabendo como eu vou firmar minha fé? Irmão, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-nos, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. E Hebreus 11, versículo 1 vai dizer para a minha vida e a sua vida: ora, a fé é o firme fundamento. A fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se eis e a prova das coisas que não se vêem. Mas agora, como eu vou realmente firmar minha fé? Em Romanos 10, 17, Paulo vai dizer assim, ó: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. É ouvir, irmão, jornal, é ficar vendo e ouvindo novela, é ficar murmurando, reclamando. Não, a fé, ela vem pelo ouvir o que, irmão? A palavra. A fé, ela vem
pelo ouvir a palavra. Quem tem se dedicado à palavra aqui para a glória de Deus? Irmão, quando você lê um versículo, você lê outro, você tem mais fome de ler, e você vai lendo, vai acreditando no que está escrito. Aí o Senhor diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você diz: estou na luta, estou na prova, mas estou confiando e adorando a Ele. Estou na adversidade, mas eu continuo nos seus pés. Eu estou passando pelo vale, pelo deserto, mas a minha fé está nele, está nele. A sua fé está no Senhor nesta noite. Quem tem a fé no Senhor nesta noite? Aonde está a nossa fé nesta noite? Está no Senhor. Então alicerce a tua fé pela palavra. Leia, medite na palavra e obedeça, e o Senhor aumentará a sua fé para a glória de Deus. Aleluia! Quem crê que o Senhor aumenta a nossa fé quando lemos e obedecemos a palavra? Muitos ainda não entenderam isso, irmão. A nossa fé realmente vai ser aumentada. A gente vai estar firme, constante no Senhor, quando a gente entender e compreender que é ler, meditar e obedecer. Tem alguns que até leem, às vezes até meditam, mas não obedecem. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer assim, e não sejais só ouvintes, porque aqueles que são ouvintes estão se auto-enganando com um falso discurso. Quantas pessoas no dia de hoje estão se auto-enganando com um falso discurso? O Senhor é meu Deus, mas ele não obedece a palavra. Irmão, uma fé firme, uma fé que agrada a Deus, é uma fé que obedece a palavra sem questionar. É uma fé que quando você lê, você acredita que se nós praticarmos os princípios bíblicos, a glória de Deus será manifestada nas nossas vidas. Aí não diz assim: não, irmão, ora aí, irmão, para Deus me curar. Irmão, muitos ainda não entenderam isso. Quando a palavra está sendo pregada, Deus está operando milagres. Quando a palavra está sendo manifestada, Deus está trabalhando no meio da sua igreja. E onde está isso, irmão do céu? Quando a gente lê lá em Marcos, meus amados irmãos, o último capítulo de Marcos, olha só para que a gente entenda. Porque tem gente que pensa que o milagre só acontece quando a gente ora. E Deus faz grandes coisas quando nós oramos, sim ou não? Sim. Mas quando a palavra está sendo pregada, há também manifestação do Espírito de Deus no nosso meio. Marcos capítulo 16, o versículo, meus amados, 19 e 20 diz assim: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguia para a glória de Deus. Olha só como é que o Senhor estava confirmando a palavra, irmão? Com sinais, com prodígio, com milagre, com maravilha. Irmão, é só para quem crê e acredita que quando a palavra está sendo pregada, Deus está operando no meio do seu povo para a glória dele. Quem crê assim nesta noite? Que a palavra está sendo pregada e o poder de Deus está no nosso meio nesta noite. Talvez, irmão, de repente o Senhor arranca um câncer, de repente o Senhor cura o cansaço, de repente o Senhor cura, de repente o Senhor renova, de repente a glória de Deus desce no meio do seu povo. Quem crê assim nesta noite? Se nós lermos, meditarmos, obedecermos a palavra, esta é a fé que agrada a Deus, e esta é a fé que verdadeiramente vai alcançar a salvação em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus. Então essa igreja estava numa